Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que fez um jogo treino hoje contra o Tupi de Minas Gerais e goleou, teve goleada do Vasco, você vai saber mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um zagueiro do Vasco que foi emprestado para o Vila Nova de Goiás. Vamos falar também sobre a situação do Emerson Urso, atacante do Audax, que foi especulado aí no Vasco nos últimos dias. A gente tem aqui o empresário do jogador falando sobre isso. E vamos falar também de mais um jogo treino, né? O Vasco vai realizar outro jogo treino essa semana e você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta, antes eu conto com você. Primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto e reto, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e vamos começar falando do jogo treino que o Vasco realizou hoje lá no CT Moacir Barbosa e goleou a equipe do Tupi de Minas Gerais. O Vasco venceu por 5-1. Isso mesmo, Vasco 5, Tupi 1. O amistoso não teve transmissão da Vasco TV ou de nenhum outro lugar. Não teve acesso ao público também, como já tinha acontecido, né, lá na partida em São Januário. Na verdade eu falei amistoso, mas foi um jogo treino, né, porque nenhuma das duas equipes jogaram ali com uniforme de jogo, né, era uniforme de treino. O Vasco jogou com colete de treino. Enfim, um jogo treino hoje que o Vasco atuou com a equipe reserva, tá? E a equipe reserva do Vasco venceu por 5-1 o Tupi num jogo treino. 3 gols de Galarza, um gol de Juan Cruz e um gol de Egnaldo. Vamos aqui ler o que o Vasco publicou no site oficial, né? Porque é a única informação oficial que a gente tem dessa partida, já que não teve transmissão, enfim, nem Vasco nem Tupi transmitiram esse jogo treino, então a gente só tem as informações do site oficial do Vasco. O Vasco publicou o seguinte: o elenco vascaíno se reapresentou na tarde dessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa e o grupo foi dividido para 2 atividades. O primeiro, o grupo que participou por mais tempo do jogo treino diante do Atlético de Minas Gerais na última sexta-feira, somados de Puma Rodrigues e Capasso, realizaram uma atividade física e tática comandada pelo técnico Maurício Barbieri. E o segundo grupo fez um trabalho físico na academia e realizou um jogo treino diante do Tupi de Minas Gerais. A atividade terminou com uma vitória do Cruz Maltino por 5-1. Os gols do Vasco foram marcados por Galarza, que fez 3 gols, Egnaldo e Juan Cruz, atacante que foi contratado essa semana para ser o reserva do Pedro Raul. Então vamos aqui para a escalação que o Vasco utilizou nesse jogo treino hoje contra o Tupi. O Vasco entrou em campo com Ivan no gol, Lincoln na lateral direita, Zé Vitor, Miranda e Paulo Vitor, Barros, Galarza e Marlon Gomes, Luca Orediano, Egnaldo e Figueiredo. E aqui tem umas modificações importantes que aconteceram. O Nenê entrou durante a atividade no lugar do Marlon Gomes. O Juan Cruz entrou ali no lugar do Egnaldo. O Vinícius, atacante Vinícius, entrou no lugar do Figueiredo. Então o Vasco movimentou bastante, né, modificou bastante a equipe durante o amistoso. A gente destaca aí os 3 gols do Galarza, né, nessa goleada aí de 5-1 do time reserva do Vasco. Importante frisar, né, o Vasco jogou com a equipe reserva nesse jogo treino. E destaca também a participação do Nenê, que já está dado aí praticamente como certo que o jogador não permanece no Vasco, né, após o fim do seu contrato que termina agora dia 30 de abril, e também a estreia, entre aspas, de Juan Cruz, que na sua primeira atividade aí como jogador do Vasco já marca o seu primeiro golzinho. Vasco 5, Tupi de Minas Gerais 1 no jogo treino realizado no dia de hoje. E falando aqui em Juan Cruz, ele já apareceu no bid da CBF, hein? Então está disponível aí para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Jogo que vai marcar a estreia, né, do Vasco na competição. É isso, né? Juan Cruz estreando aí com o pé direito, a gente pode dizer, com a camisa do Vasco. A gente deseja, claro, muita sorte para ele, né? Que ele consiga fazer realmente muitos gols durante essa temporada. Bom, e agora eu quero falar com você aqui da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito.
Então você pode ir no comentário fixado, tem o link, clica, vai ser direcionado lá para o site da 1xBet e você pode resgatar o seu bônus de 100% no primeiro depósito, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e falando aqui em jogo treino, o Vasco já tem mais uma atividade marcada, hein? O Vasco fará um jogo treino contra a Portuguesa, aqui da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, às 10 horas da manhã. A atividade vai acontecer no CT Moacir Barbosa, informação que foi dada pelo companheiro Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Então o Vasco realizou hoje um jogo treino contra a equipe do Tupi e no sábado, 10 da manhã, vai realizar esse jogo treino contra a Portuguesa da Ilha do Governador. E assim como aconteceu no jogo de hoje, né, a atividade não terá transmissão, não terá público, não terá nada. Depois o Vasco vai informar ali as principais informações, né, sobre o amistoso, o que aconteceu, etc e tal. Então no sábado, 10 da manhã, mais um compromisso do Vasco aí, jogo treino contra a Portuguesa aqui da Ilha do Governador. Bom, e agora a gente fala aqui de um jogador que deixou o Vasco no dia de hoje. O Vasco da Gama informou que o zagueiro Ulisses foi emprestado ao Vila Nova de Goiás. O jogador ficará na equipe goiana até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, com opção de compra ao final do vínculo. O Ulisses, que começou a temporada até jogando, né, naquele time ali alternativo do Vasco, depois evidentemente perdeu espaço. O Vasco tem ali a sua dupla principal formada por Léo e o Capasso, tem também a opção ali do Robson, tem a opção do Miranda, e acabou que o Ulisses foi perdendo espaço. Eu acho que o melhor caminho realmente foi o empréstimo, né, do Ulisses para a equipe aí do Vila Nova de Goiás. A gente não tem aqui informação se o Vila Nova vai pagar o salário, né, completo do jogador, se vai ser só uma parte, mas tem informação aqui da opção de compra, né? Se o jogador se destacar lá, tem uma opção de compra no contrato para ele ficar de vez lá na equipe do Vila Nova de Goiás. Ulisses foi para o Vila Nova. E agora a gente fala aqui sobre Emerson Urso, atacante do Audax. Ontem à noite surgiram ali algumas informações que esse jogador estaria acertado com o Vasco, né? E bom, a página Somos Vasco da Gama conversou com o empresário do jogador, que confirmou ali para a reportagem deles, né, que existiu uma sondagem do Vasco, mas frisou que até o momento não tem nada concretizado, né, entre Vasco e Emerson Urso. O Audax, clube do Emerson Urso, está jogando a final da Taça Rio contra o Botafogo. Na primeira partida ficou 2-1 para o Botafogo e o Emerson Urso até fez, né, o gol do Audax. Qualquer definição sobre o futuro do Emerson Urso só vai acontecer após a final da Taça Rio. Eu, sinceramente, com todo respeito aqui ao Emerson Urso, né, o jogador que está aí buscando com certeza dias melhores na sua carreira, mas é um jogador que já passou pelo Vasco, né? Ele esteve no Vasco aí na temporada passada ou na temporada retrasada, né? Ele foi contratado ali para a base do Vasco e depois acabou sendo liberado, né? Então um jogador que já esteve no Vasco não foi aproveitado, não faz sentido agora voltar. Não acho que o Emerson Urso tenha sido um destaque assim do Campeonato Carioca que tenha carimbado a ele uma moral suficiente de não, vai chegar no Vasco, vai jogar uma Série A e vai ser muito útil. Enfim, acho que é uma contratação um pouquinho sem sentido, né, caso aconteça, mas é importante lembrar que não tem nada confirmado, né? Foi uma especulação da imprensa e o empresário do jogador confirmou que existiu uma sondagem do Vasco. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também, a sua inscrição é muito importante. Estamos aí com mais de 190 mil vascaínos aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!